E nossa conversa agora é com o infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime. Pronunciei corretamente seu sobrenome, doutor? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao Novo Dia, um ótimo dia para o senhor. Obrigada pela disponibilidade por conversar com a gente. Bom dia, Tainá. Naime, sim, está correto. Bom dia para você, bom dia para o Kenzo. Prazer estar com vocês aqui da CNN. Doutor, vamos começar com uma avaliação do senhor sobre esse anúncio do Instituto Butantan. O que a gente pode esperar dessa nova vacina, que vai ser a primeira vacina totalmente brasileira? Primeira coisa é deixar muito claro que é uma candidata à vacina. É muito bom, é muito revigorante para a gente que está na linha de frente acordar com uma notícia dessa de que nós teremos mais uma possibilidade de um estudo para um novo imunizante. Então, foi anunciado que o Instituto Butantan vai solicitar à Anvisa o início dos estudos em seres humanos de uma nova vacina, de uma tecnologia que a gente pode chamar de segunda geração em relação às vacinas anteriores. É uma pesquisa que estava sendo desenvolvida em laboratório já há mais ou menos um ano, em parceria com outros laboratórios em todo o mundo, principalmente na Índia, onde foram feitos os estudos pré-clínicos, ou seja, antes de fazer os estudos com seres humanos, em laboratório, em animais, e agora com o resultado interino preliminar dessa fase pré-clínica, o Instituto Butantan, então, pede autorização para a Anvisa para que se inicie os estudos de fase 1 e fase 2 em seres humanos, para testar principalmente se essa vacina, primeira pergunta precisa ser respondida, ela é segura, se a Butanvac não traz efeitos colaterais graves e ter alguma noção em relação à eficácia. E aí, numa etapa seguinte, a posterior, os estudos de fase 3 para checar realmente a eficácia. Então, esses são os passos da pesquisa clínica que essa nova vacina anunciada hoje começa, então, a seguir. Doutor Alexandre, pela sua experiência, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, assim, a gente sabe que, e o doutor Dimas Covas, inclusive, falou disso, que eles já projetam esse cronograma para que essa vacina seja entregue o quanto antes para a população brasileira, por conta dos estudos que já foram realizados ao longo do ano passado com a Covid-19, com imunizantes desenvolvidos contra a Covid-19. Pela sua experiência, doutor, como é que o senhor avalia esse cronograma que foi apresentado hoje? O governador João Dória falou ali da expectativa de vacinar, começar a vacinar já as pessoas em julho desse ano. Olha, infelizmente, o Brasil é o país perfeito para se realizar pesquisas em vacina Covid por conta de ser o epicentro da pandemia no momento. Então, por conta da transmissão estar muito alta, é factível que os estudos de fase 1, fase 2 e até mesmo de fase 3 sejam realmente muito rápidos, porque como a taxa de transmissão está elevadíssima, então você consegue agrupar, você consegue recrutar os indivíduos para a pesquisa com muita rapidez e desenvolver resultados que podem dar margem a entender se essa vacina tem, inicialmente, como eu disse, segurança, se não tem efeitos colaterais importantes. Um segundo ponto, se ela desperta a reação no sistema imunológico, se ela consegue produzir anticorpos, se ela estimula o sistema imune mediado por linfócitos T. E num terceiro momento, já na fase 3, se ela realmente é eficaz. É um cronograma bastante ousado, bastante, vamos dizer assim, célere, mas com o atual ritmo da pandemia, ele é factível. Nós esperamos que, obviamente, todas as etapas da pesquisa sejam respeitadas e, conhecendo a seriedade do Instituto Butantan, a gente pode ter certeza disso e, dentro de um prazo curto, é possível, sim, que nós tenhamos os primeiros resultados e análise preliminar da Anvisa para a imunização até o meio do ano. Mas é óbvio que a urgência da pandemia, toda essa tragédia que nós estamos vendo, né, e o Brasil sendo o epicentro da pandemia, nos dá mais velocidade em relação a conduzir esses estudos dessa forma. Doutor, o nosso âncora em Brasília, Cássio Zeiman, tem uma pergunta para o senhor. Cássio. Oi, doutor, bom dia para o senhor. Eu gostaria de saber, até pelo fato, então, da tecnologia usada no desenvolvimento dessa vacina ser a mesma da gripe e também não depender da importação de insumos. Tudo isso pode ajudar por esse cronograma que você disse ousado? Sim,
não só pode, como vai ajudar. O Instituto Butantan é um dos maiores produtores de vacina do mundo e a tecnologia é a mesma, né? Usa ovos embrionados aviários na produção de pedaços do coronavírus. Então, é um pedaço da proteína spike, que é aquela espícula que fica na coroa do vírus. Então, isso se consegue produzir com extrema facilidade, porque é mais ou menos o mesmo modus operandi da produção da vacina contra o vírus influenza. Então, tudo isso teve um background muito grande, de 1 ano de pesquisa intensa para se chegar nesse tipo de produto. E o Instituto Butantan tem uma capacidade de produção muito grande, né, usando essa linha de produção. Então, primeiro vão ser, nessa fase 1/2, né, que é esse o pedido que o Butantan protocola para a Anvisa, 1.800 voluntários. Então, a priori vai ser uma dose só. Essa é uma notícia que é bastante também interessante, porque praticamente todas as vacinas que nós conhecemos são 2 doses, e essa que já é uma tecnologia talvez de 2ª geração, uma dose só. E isso seria, então, possível, inclusive produção em massa, né? Para imunizar milhões de pessoas num curto espaço de tempo. Mas sempre fica aquela coisa, vamos respeitar as etapas da pesquisa, fazer os ensaios de fase 1, fase 2, ainda que rapidamente, mas realizar, e fazer os estudos de fase 3, que aí demonstra a eficácia ou não dessa candidata, que é a Butantan VAC. Doutor, pegando esse gancho das fases de testes, né, pela Anvisa, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essas fases e também qual que é o tempo mínimo para o teste em humanos. Então, funciona da seguinte forma. Esse pedido de hoje, né, do estudo de fase 1/2, são 1.800 voluntários. Metade disso vai receber a vacina Butantan VAC, metade vai receber placebo. É uma pesquisa duplo cego, a gente não sabe o que o indivíduo está tomando, se é a vacina ou se é o potencial imunizante, e se avalia, depois de um espaço de tempo, se o indivíduo teve ou não algum tipo de reação medicamentosa ou algum tipo de evento adverso mais grave, e se avalia também a produção dos anticorpos e como a pessoa se comportou em relação à resposta imune mediada por linfócitos T. Então, isso é uma análise preliminar, é isso que se chama estudo de fase 1/2. E se avalia também, de forma preliminar, a eficácia, né? Verificando se esses indivíduos vão ou não desenvolver Covid num intervalo de tempo entre 30 a 60 dias. Dando resultados positivos, esses estudos de fase 1/2, lembrando que pelo momento da pandemia isso dá para fazer muito rápido, são milhões de pessoas potencialmente expostas hoje no Brasil, você parte para o estudo de fase 3. O estudo de fase 3 ele é mais complexo. Ele precisa de cerca de 9 a 10 mil pacientes na mesma estratégia. Metade recebe imunizante, metade recebe placebo ou recebe outra vacina não específica para comparar se essa vacina, então, além de ser segura, né, que a gente espera que aconteça na fase 1/2, também mostre resultados clínicos de eficácia. Mas, como eu disse, apesar de ser 9 mil pacientes na fase 3, né, como a gente tem milhões de pessoas afetadas hoje em dia no Brasil, a pandemia está em pleno epicentro aqui no nosso país, é possível, sim, fazer uma pesquisa bem rápida e ter resultados preliminares num curto espaço de tempo. Alexandre, qual é o principal benefício que fica para o nosso país diante de um desenvolvimento como esse pelo Instituto Butantan, uma vacina 100% brasileira, né? Haja visto que a gente tem mostrado isso, a corrida mundial em busca de um imunizante contra a Covid-19 e há variações e há mutações, inclusive, desse vírus que a gente mostra sempre aqui, que o vírus infecta de uma forma muito mais rápida. Essas variações, a doença, apesar de tudo, apesar de ter 1 ano, é uma doença muito nova e que os cientistas estão ainda estudando bastante sobre ela, porque ela se desenvolve de uma forma diferente, às vezes, em cada um dos seres humanos. E qual o benefício principal que fica diante de um desenvolvimento como esse aqui no Brasil? A gente passa a ter um suporte muito melhor para o desenvolvimento, inclusive, de outros imunizantes que vão atingir e que vão afetar, principalmente, as mutações desse vírus também? Olha, Kenzo, o principal benefício é não depender do mercado externo, não depender de indústrias farmacêuticas ou de outros produtores de vacina.
O Brasil deveria ter feito essa lição de casa durante essa última década. Infelizmente, houve muito falta de investimento nos institutos de pesquisa relacionados à saúde e agora isso volta a tomar força, né? Ainda bem que a pandemia acendeu pelo menos esse lado positivo. É necessário que os institutos de pesquisa tenham investimento para que a gente tenha um produto nacional. Esperamos que a Butantan-Vac tenha alcance, segurança e eficácia, porque aí nós não vamos depender mais de comprar esse tipo de imunizante do mercado externo. Vamos poder fabricar aqui, como acontece já para a vacina contra o vírus influenza e muitas outras doenças infecciosas que estão contempladas no nosso Plano Nacional de Imunização. Então, é fundamental, estratégico para um país ser autônomo em relação à produção de vacinas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o que você comentou, a capacidade de o país poder adaptar a vacina às variantes, às possíveis mutações que o vírus alcança regionalmente. Então, a Butantan-Vac, pelo menos no que foi dito na coletiva de imprensa, já está adaptada à variante P1, que é a variante de atenção que, infelizmente, tem circulado com bastante predominância no Brasil todo, está associada a maior transmissão, talvez esteja associada a casos mais graves em pessoas mais jovens, talvez esteja associado a maior chance de reinfecção e mesmo a perda da resposta de algumas vacinas. Então, é importantíssimo que o Brasil detenha a tecnologia de produção de vacinas, mas lembrando, sempre é bom frisar, que a Butantan-Vac é uma candidata à vacina. Nós temos que esperar os resultados de segurança e de eficácia antes, obviamente, de contar ela como sendo uma vacina realmente dentro do rol de possibilidade de aplicação. Então, a gente fica muito feliz em termos de ter uma notícia promissora, mas também esperando os resultados, né, dos estudos de fase 1/2 e principalmente os resultados de fase 3. Doutor, segundo a Anvisa, há pelo menos 3 vacinas em estudos, vacinas brasileiras em estudo aqui no país. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem alguma informação sobre outras vacinas que estão sendo estudadas, brasileiras, né, que estão sendo estudadas, e também se a Butanvac vai ajudar de alguma forma na chegada de novas vacinas brasileiras. Diversos institutos de pesquisa públicos no Brasil tentam desenvolver estratégias, né, plataformas, que a gente costuma dizer, diferente de imunizantes, né? Então, nós temos as plataformas de vacina baseadas em ácido nucleico, que são as vacinas de RNA. Alguns institutos de pesquisa estão trabalhando com isso. Temos as vacinas com plataforma de vírus inativado, semelhante ao que acontece com a Coronavac. Temos aquelas plataformas de vacina baseadas em vírus replicante, mas não o SARS-CoV-2, em adenovírus. Então, são múltiplas estratégias, mas lembrando que todas elas ainda estão em fase pré-clínica, ainda em fase de laboratório, em fase de estudos em animais. A Butantan-Vac foi a primeira que chegou em relação a já pedir um estudo em seres humanos, os estudos de fase 1/2, em termos de tecnologia nacional. Mas é lógico que a gente torce para que outras estratégias também cheguem nesse ponto, né? E aí a gente conta com a Anvisa como um órgão sério, que analisa toda essa documentação. Muito provavelmente teremos aí uma análise técnica e uma autorização para o início dos estudos em seres humanos e que a pesquisa realmente siga o caminho correto e que nós tenhamos esses resultados o mais rápido possível, porque, infelizmente, né, nós não temos vacinas para todos. Se eu não me engano, a gente vacinou pouco mais de 5% da população brasileira até agora, o que é muito pequeno, é muito pouco, perto de outros países, né, que conseguem já cair a curva de mortalidade por conta dos programas de vacinação. Doutor Alexandre, o nosso âncora em Brasília, o Cássio Zema, também tem um questionamento para o senhor. Cássio. Oi, doutor, olha só, até surgiu uma dúvida aqui em relação, se a gente voltar praticamente um ano, quando se iniciaram o início aí da fase 3 de testes, que é a testagem em massa das vacinas
para a Covid-19, inclusive da vacina de Oxford, a vacina também a da Coronavac, foram testados, então, milhares de pessoas e profissionais da saúde. A maioria dos voluntários testados nessa fase 3 eram profissionais da saúde. Agora, com o Plano Nacional de Imunização um pouco mais estabelecido, com parte desses profissionais da saúde já vacinados e o Butantan anunciando que 9 mil pessoas vão ser testadas, quem serão essas pessoas? Quem podem ser voluntários se os profissionais da saúde já começaram a ser imunizados? Muito provavelmente os voluntários vão ser membros da população em geral. Vão ser cidadãos, porque, como a gente falou, né, infelizmente, o Brasil é um cenário profícuo para a realização de pesquisas em Covid, porque a transmissão está muito alta, né? Até por isso nós estamos tendo que fazer medidas mais restritivas. Agora, os profissionais de saúde, grande parte já estão imunizados. Isso é um fator confunditório importante. Eles não vão poder, pelo menos nos estudos de fase 3, né, participar dessas novas iniciativas de pesquisa. Mas, como o vírus está circulando com muita força, provavelmente, pelo menos nos estudos de fase 1/2, o que vai ser relacionado como os participantes da pesquisa são pessoas da comunidade. Vai se abrir chamadas em jornais, na televisão, para que as pessoas possam realmente entrar na pesquisa. E como o brasileiro está realmente muito exposto ao vírus, então isso se torna um cenário que dá para fazer pesquisa em vacina. Já na fase 3, aí sim é uma etapa seguinte, nós vamos precisar de muitos mais voluntários, aí sim são 9 mil voluntários, lembrando que nessa fase 1/2 são 1.800, aí provavelmente isso vai se expandir para toda a população. Como eu disse, como o vírus circula com muita força no Brasil atualmente, esses testes acabam sendo possíveis na população em geral. No ano passado, como a circulação inicialmente era menor, foi selecionado um grupo que era mais exposto, que eram os profissionais de saúde. Doutor Alexandre Naime, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, a gente agradece muito a sua participação aqui no Novo Dia e também a sua disponibilidade para conversar com a gente e esclarecer sobre essa nova vacina brasileira que, se Deus quiser, está chegando aí nos próximos meses. Obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite, Tainá, Kenzo, um ótimo dia para vocês aí da CNN.